É o primeiro culto, né, na direção desses jovens. Brinquei até com a Janeides do pretérito mais que perfeito, né, do indicativo, o passado mais recente. E quero dizer aos irmãos o seguinte: queremos conclamar os irmãos de todas as idades. Aqui, como diz papai, né, jovem é até 150 anos. Eu discordo um pouco, eu acho que vai mais além um pouquinho. Mas quero convidar, conclamar os irmãos a nos ajudar a motivar os jovens, a trazer os jovens, porque temos o pensamento em trabalhar com os jovens de uma maneira espiritual, não de uma maneira apenas de um encontro casual, não para uma coisa sem compromisso. Nós pretendemos trazer os jovens a uma realidade pelo qual Deus nos chamou. E falando em jovem, eu quero pensar com os irmãos sobre um jovem que foi segundo o coração de Deus. Vários jovens encontramos na Bíblia que podemos dizer que foram jovens segundo o coração de Deus. Aliás, ouvimos muito falar aqui recentemente de 4 jovens que permaneceram fiel, que não se contaminaram com os manjares oferecidos. Mas eu quero olhar para um outro jovem que teve maior semelhança com Jesus Cristo, um jovem que também foi vendido 10 peças de prata a menos que Jesus. Mas eu quero lembrar desse jovem com os irmãos. E a história desse jovem, o texto que eu quero pensar com os irmãos está em Gênesis capítulo 39, versículo 5, principalmente. Poderíamos ler o capítulo 39 todo, mas eu quero pensar com os irmãos o versículo 5, principalmente. Diz assim a palavra do Senhor. Aqui no telão, aqui está. E aconteceu que, desde que pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que ele tinha na casa e no campo. Amém? Irmãos, eu quero começar a pensar dentro desse versículo quem foi José. Quem foi José? Qual é o nome do pai de José? Quem lembra que o nome do pai de José? Jacó. Jacó era filho de quem? Isaac. Então José era trisneto de quem? De Abraão. E aquilo que todo mundo gosta de falar, tataraneto de? Quem era o pai de Abraão? Tera ou Terá, né? Irmãos, José, ele foi filho de Jacó, um dos maiores patriarcas que a Bíblia teve, que a Bíblia conta a história. Mas como José nasceu? José era filho de Jacó com quem? Quem era o nome da mãe dele? Raquel. Não era isso? Ele era filho de Jacó com Raquel. E Raquel, ela era estéril. Ela não podia ter filho. Mas Jacó a amava muito. Afinal, Jacó trabalhou 14 anos para se casar com Raquel. Na realidade, o trabalho de Jacó nesses 14 anos foi simplesmente para que Deus cumprisse nele a promessa que havia
feito a ele, que iria fazê-lo prosperar. Depois de ele ter dormido lá em Betel, quando ele fugia de Esaú, e aí ele unge aquela pedra que o serviu de travesseiro e faz um holocausto ali, põe o nome naquele lugar chamado Betel, e ainda promete que se Deus fosse com ele, o abençoasse, ele também seria um servo leal e fiel a Deus. E Jacó, esse homem, que tem o nome até mesmo mudado, ama muito Raquel. Raquel é estéril, e ele pede a Deus, e Deus dá um filho, e põe o nome nesse filho de José. É interessante que José era o filho mais amado de Jacó. Jacó já tinha 11 filhos, sendo 10 filhos e uma filha. Contudo, o que ele mais amava era José. Agora, os irmãos sabem por que Jacó mais amava José do que os outros irmãos, do que os outros filhos? Será que era só porque ele era filho de Raquel? José, desde pequeno, sempre foi uma criança, sempre foi um adolescente de caráter cristão. Sempre foi obediente. José se destacava na sua obediência, na sua fidelidade, no seu companheirismo, no seu compromisso, no seu relacionamento com Deus. E por que falar hoje sobre a vida de José? Eu vir aqui e contar a história de José vai ser um tanto repetitivo. Creio que todos conhecem a história de José. José, um dado momento, teve um sonho. E ele sonhou que estavam no campo pegando os feixes de trigo, e os feixes de trigo dos seus irmãos fizeram uma roda, e o feixe dele estava no meio, e os feixes de trigo dos seus irmãos se curvavam a ele. E esse foi o pivô, esse sonho foi o pivô, para que os irmãos de José pensassem maldade a respeito dele, porque não gostaram, eles sabiam que aquele sonho revelaria, ou que revelava, que um dia seus irmãos teriam que se curvar a ele. E José tem o segundo sonho, onde o sol e a lua e 12 estrelas, olha que interessante, não existia Benjamim ainda, se curvava a ele. E até mesmo o seu pai, diz a Bíblia, o repreendeu, mas em seu coração sabia que Deus era com José. Daí os irmãos, muito ciumados, muito enciumados mesmo, recebem uma oportunidade da vida. Jacó manda seus filhos apacentar o rebanho, os seus filhos saem para apacentar, e José era um cara de confiança, era um adolescente de confiança. Jacó chama: vem cá, meu filho, vai lá ver seus irmãos, diz para mim se eles estão fazendo o que é certo, o que é errado, como é que está. E essa foi a oportunidade que os irmãos de José precisavam. Quando eles avistam José, olha, José procurou diligentemente, porque aonde eles estavam, José não o encontrou, mas encontrou um homem e disse assim: olha, vocês viram os meus irmãos apacentando? Esse rapaz, esse moço, esse mensageiro, esse homem, esse viajante, virou e falou assim: olha, eu ouvi eles falando que iriam para Dotã. José sai então e vai acompanhando aquela informação, chega a Dotã e encontra os seus irmãos. Mas de longe, quando avistaram José,
eles já começaram a pensar: o que vamos fazer para nos livrar desse sonhador? Eu quero que você, que me ouve, pense no jovem José, porque ele foi avistado ainda de longe. E aí, quando José chega, os irmãos já tinham arrazoado entre eles, né? O que iria fazer? Uns queriam matar, mas Rubem vira e fala: não, de forma alguma, não vamos matar, não. Vamos jogar nesse poço vazio. Os irmãos sabem a história. E eu estou falando para os irmãos pensar algumas coisinhas que eu quero falar. E aí, olha, aquele homem, aquele jovem que foi visto de longe, é agarrado, arrancado dele a túnica linda, bela, amada, que seu pai o tinha dado de presente. E aí jogam aquele jovem no poço. A minha Bíblia diz aqui em 1 João uma coisa muito interessante sobre o jovem. Primeira João, capítulo 2. Versículo 13. Jovens, escrevo-vos porque venceste o maligno. O jovem, ele é forte. O jovem, ele tem poder, mas um poder dado pelo Pai. E aí jogam esse jovem adolescente dentro de um poço, mas eles avistam uma caravana de medianitas. Olha, medianitas são descendentes de Midian. Midian era filho de Abraão, com a sua segunda esposa, Centura. Aliás, segunda esposa, ele só casou depois que Sarai morreu. Sara morreu, tá? Por isso eu digo segunda esposa. E aí, ele é vendido praticamente para o seu próprio povo. Agora como escravo. 20 peças de prata. Olha, ele chega no Egito e é vendido como escravo para o chefe do rei, do faraó. E agora que eu quero entrar na história de José, naquilo que José vem passar para mim como um jovem segundo o coração de Deus. José estava lá no Egito agora, na condição de escravo. Paul Washer, pregando, falou que para José acabou. Aquele homem que tinha de tudo para ser príncipe, tratado como um rei, tinha família, tinha tudo, agora como escravo, quando que ele iria ser livre de novo? Situação estreita. Mas eu quero usar essa situação estreita para mostrar que mesmo depois de ser jogado no poço, de ser invejado pelos irmãos, porque ele despertava algo, tanto é que foi visto longe, presta atenção, ele foi visto de longe, ele passa a servir a Potifar, o seu novo senhor agora ele foi comprado, ele era propriedade de Potifar, e agora ele é escravo. Mas o mais interessante de José escravo, eu quero que o irmão Neilton coloca aí o versículo 4 de Gênesis 39. Olha, José na casa de Potifar, como escravo, olha o que acontece com José. Gênesis 39, versículo 4. José achou graça em seus olhos. E o quê? Servia-o. Olha só,
mesmo como escravo, na linguagem aqui dos jovens, né, foi com a cara do seu senhor, estando numa situação difícil. Ele amou aquele senhor, ele olhou para aquele senhor como autoridade na vida dele, ele falou assim, olha, essa é a minha oportunidade de crescer, e ele achou graça. E é interessante que dentro do sofrimento, começa aí a escada de José, a escada que ele começa a subir, porque José, ele achou graça aos olhos de quem? Do seu senhor, os olhos daquele ao qual ele teria que obedecer, porque ele era escravo dele. E aí, por recompensa dele ter achado graça, diz ali o texto, e entregou na sua mão tudo o que tinha. Potifar coloca agora José como soberano dentro da sua casa. Quero aqui frisar com os irmãos o seguinte, no texto que a gente leu, o próximo versículo vai dizer que o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. Ei, jovem, você pode abençoar a casa de alguém. O amor de Deus por você pode ser bênção para alguém. E José foi canal de bênção na casa de Potifar. Deus era com José. O amor de Deus era presente na vida de José, porque José, ele não era ali apenas servo de Potifar, mas ele era um verdadeiro servo do Senhor. Vocês acham que ele, como escravo, trabalhava para Potifar triste, choramingando pelos cantos, sem um sorriso no rosto? Às vezes a gente pode até cantar aqui, é feliz quem tem Jesus no coração, mas sem um sorriso, sem estar feliz. Às vezes a gente pode cantar. Hoje, na era digital, né, você recebe uma mensagem, aí vai e responde, kkkk. Ou se não, põe aquele emojizinho até meio torto assim, de lágrimas de tanto dando risada. Mas você pode estar chorando. E você respondeu uma pessoa que você está feliz. Só que José não vivia isso. José não vivia essa falsidade. José não. José, ele era abençoado por Deus, porque ele resplandecia em seu semblante a face do Senhor. Tanto é que ele despertava algo diferente em quem vivia ao lado dele. Ele despertou a ira dos irmãos. Ele despertou agora a simpatia de Faraó e o colocou como mordomo de sua casa. Vamos pensar aqui. Escravo, mordomo, são a mesma coisa? Não. Um escravo não tem poder para fazer nada. É mandado e ele tem que fazer. Agora o mordomo não. Ele manda nos empregados, nos escravos. Olha como é que José desperta as pessoas que estão à volta dele. Porque o amor de Deus estava sobre José. Por causa dele o Senhor abençoava. E aí, eu quero frisar aqui uma coisa muito interessante. Aconteceu, diz o versículo 5, que desde que pusera sobre a sua casa, sobre tudo o que tinha, Deus abençoou
a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo, sobre a sua casa e até mesmo sobre o campo. A bênção do Senhor acompanhava José, abençoava quem ele estava próximo em todos os aspectos. Não era pela metade. Não era um pedacinho de bênção. Era uma bênção completa. E aí, por que que isso aconteceu? Porque, em primeiro lugar, José reconhece a soberania de Deus na sua vida. Quando José assume como governador do Egito, a história de José, ela segue onde ele chega a governador do Egito. E quando ele assume como governador do Egito, ele leva a família dele para o Egito. E depois de levar a família dele para o Egito, Jacó morre lá no Egito, ele volta, sepulta Jacó, onde Jacó queria. E aí os irmãos dele viram para ele e falam assim: olha, José, agora você vai se vingar de nós. E aí José vira e fala assim: não temais. Versículo 19 de Salmos, de Gênesis 50. Não temais, porventura eu estou no lugar de Deus? Vós bem intentaste o mal contra mim, porém Deus intentou para o bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. José sabia que a filosofia de Deus era diferente dos homens, que muitas vezes o mal era transformado em bem. José sabia o que Deus tinha de propósito na vida dele. Tanto é que a história de José na casa de Potifar segue um rumo que dá para mostrar isso. José é muito bonito, diz aqui o texto de Gênesis 50. Versículo 6, a última parte diz assim, ó: e José era formoso de porte e de semblante. Vê se pode, José era mais bonito que eu. A ponto, eu não falei que aonde ele estava, ele despertava algo em alguém que estava perto? A ponto de despertar desejo na mulher de Potifar. Olha só. E aí ela vira e fala com ele assim: José, vem se deitar comigo. José vira e responde o seguinte: olha, peraí, eu vim como escravo, sou mordomo, mas tem uma coisa, eu conheço onde eu devo ficar, eu sei qual é o meu lugar. Olha, ele diz assim, ó: eis que o meu Senhor, no versículo 8, não sabe o que há em casa comigo, e entregou tudo em minha mão, tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nessa casa, nenhuma coisa me vedou, senão a ti, portanto, tu és sua mulher. Como, olha, outro reconhecimento de José, como, pois, vou ler ali porque minhas vistas aqui, eu já estou ficando um jovem de um passado mais longo. Gênesis 39, versículo 8. Eis que o meu Senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou tudo em minha mão, e tudo o que tem. 9.
Ninguém é maior do que eu nessa casa, nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Olha a dependência tão grande de Deus na vida de José. José era um jovem dependente de Deus. Tanto é que antes dele reconhecer a falta contra o seu senhor Potifar, ele reconheceu que ele não poderia pecar contra Deus. E aí ele reconhece o seu lugar. E ele entende que ele tem um propósito. Ele tem um propósito não diante do homem, mas diante de Deus. E a história de José segue de forma que a esposa de Potifar tenta o agarrar. E ele sai deixando a sua capa, deixando a sua roupa na mão dela. Então ela vai e o joga no cárcere. Chama Potifar, fala com Potifar e o coloca no cárcere. E Potifar, tristemente, entrega José para o cárcere. Mas ele não foi para qualquer cárcere. Ele não foi para qualquer cadeia, para qualquer presídio. Ele foi para o cárcere onde ficavam os presos do faraó. Olha o projeto de Deus na vida dele. Mesmo diante de uma atrocidade, poxa, eu tinha tudo, agora vendido escravo. Ele podia estar se lamentando. Não. Aliás, uma das coisas que José não deixou que acontecesse na vida dele era que as tristezas do passado pudessem toldar o seu céu do amanhã, ou que pudesse azedar a sua alegria. Isso José nunca deixou. E José, ele vai para o cárcere. E lá no cárcere, olha só, eu disse aqui que José despertava algo em quem estava em torno dele. Porque a bênção de Deus, a mão de Deus era sobre José. E lá no cárcere, está lá no versículo 21, o Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro Mor. Mor significa por excelência, o maior, o melhor. E o carcereiro Mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere. E ele ordenara tudo o que se fazia ali. José estava escravo, não foi escravo, foi mordomo. José estava no cárcere como cativo, como prisioneiro, mas não foi. Ele estava no cativeiro, não como cativo, mas para cuidar dos que estavam no cativo. Para cuidar daqueles que eram cativos. Ele chegou lá. Lá ele ficou por um bom tempo. Mas nunca se esquecendo dos propósitos de Deus na vida dele. Ele estava escravo, reconheceu o seu lugar. Ele estava preso, reconheceu a sua soberania, reconheceu o seu dever de cuidar como servo do Senhor daqueles que precisavam dele. Lá no cárcere, acontece uma coisa interessante, e ele interpreta o sonho de duas pessoas. Olha a oportunidade que José teve para desistir de tudo, interpretando esse sonho. Ele fez aqueles dois prometer que se algum dia o rei o chamasse para voltar a servi-lo, que era para ele se lembrar de José e falar de José para o rei. E se passaram 2 anos depois que o copeiro começou a servir o rei. Nesses 2 anos José fez o que no cárcere? Cuidou de quem estava lá.
jovem, vos escrevi, porque sois fortes e venceste o maligno, e a palavra do Senhor está em vós. José reconhece a soberania de Deus na sua vida. José reconhece o poder que ele tinha como mordomo. José reconhece que ele não poderia pecar contra Deus. E em cada degrau que ele sobe, ele reconhece mais ainda a dependência dele de Deus. E ele honra a Deus em todos os momentos com a sua vida. E era um simples jovem. Quando ele interpreta o sonho de Faraó, ele é levado até Faraó, ele é colocado em uma posição de governador. Olha só, quando José estava em casa, os irmãos tinham ciúme, porque ele era o segundo homem mais requisitado da família, porque o primeiro era Jacó, o segundo mais cuidado era ele, né? Ele era o amorzinho, né, do papai. Quando ele chega na casa de Potifar, ele era o segundo homem também da casa de Potifar. Potifar coloca-o abaixo dele. Agora, quando chega lá no trono, Faraó também o coloca como o segundo homem mais poderoso do Egito. A palavra de José era igual à palavra de Faraó. A palavra de José só caía se Faraó falasse: não obedeça a essa palavra. Agora, se a rainha falasse: não, o que José falou não tem valor, não, era a mesma coisa que nada. Era a voz dele que mandava. E aí, o Egito entra em um período muito fértil. Voltando um pouquinho lá para o Egito, existia a época da cheia do rio Nilo, que era chamada de período fértil do Nilo. O Nilo subia, as águas alagavam algumas regiões, a terra ficava fértil, o povo plantava e colhia. O Egito era uma superpotência, uma das civilizações mais antigas, mais bem organizada. Foi lá que, inclusive, registraram os primeiros dutos de guias de água para as plantações. Só que em que época? Segundo a história do Egito, José serviu ao faraó Ramsés I, segundo a história secular. E vem um período agora de grande fartura no Egito. Mas após 7 anos de fartura vem uma grande miséria. E é agora na miséria que nós vamos ver a administração do poderio de José. Quando o rei coloca como segundo homem mais poderoso de todo o Egito, do Alto e do Baixo Egito, o Egito nessa época governava e dominava até a Núbia, era um grande e vasto império, eram considerados 3 coroas no Egito. Por isso quem assistiu aí a novela 10 Mandamentos, quando o faraó fala, o faraó das 3 coroas, o senhor das 3 coroas. E olha só, José, ele começa a vender tudo aquilo que ele produziu no Egito. Por que preço? Por um preço absurdo? Não. Como que eu vou provar isso? Quando os irmãos de José começam a passar necessidade lá em Canaã, lá na terra onde Jacó já estava, eles têm que ir para o Egito, porque só no Egito tinha comida.
Agora o feixe de trigo que permanecia em pé era o de José, e os outros que se curvavam pedindo trigo era dos seus irmãos. E José devolveu ali na sua primeira compra todo o dinheiro dos seus irmãos. E é nesse ponto que eu quero buscar mais um detalhe da vida de José. Poxa, ele foi vendido pelos seus irmãos. Ele podia agora falar assim: encontrei aqueles que tentaram matar a mim. Vou colocar na cadeia, vou colocar no cárcere. Por causa deles, eu tive que servir na casa de Potifar. Por causa deles, eu fui para o cárcere, fiquei preso lá um monte de tempo. Vou dar um castigo a eles. Ele fez isso? Ele administrou o poder que ele tinha nas suas mãos, com amor, com compaixão. E é só isso que eu quero falar de José. Sei que tem muito mais coisa. Sei que ainda está cedo. O relógio lá nem marcou a hora ainda. Por isso mesmo que ele não marcou. E no meu aqui ainda está faltando alguns minutos. Eu quero simplesmente confrontar a mim quais são os reconhecimentos que eu tenho feito na minha vida. Quais são as qualidades de José que existem em mim? Que existem em mim? Quais as qualidades de José que eu preciso ter? Como tem sido eu, olhando José como uma figura exemplo para mim? O que eu tenho vivido parecido com José? Em todo o tempo, José honra ao Senhor com a sua vida, porque ele em todo o tempo, ele não deixa que as suas vestes sejam maculadas. Quando a mulher de Potifar o tentou, ele mostrou para mim e para você, que é 1000 vezes melhor uma mente de que de nada se sente culpado, do que uma consciência no qual deve se esconder pecados ocultos. Que pecadinhos de estimação eu tenho? Que pecadinhos de estimação você tem e que nós não queremos nos desfazer dele? Precisamos nos voltar a Deus. Precisamos fazer como José, permanecer com as nossas vestimentas alvas, limpas, puras, santas. E é por isso que eu quero te convidar a refletir e cantar conosco o hino Alvo mais que a neve eu quero ser, para te honrar, para te agradar. É em santidade que eu quero viver em todo tempo, pois eu sou teu templo. José mostrou que nada tem valor a não ser a presença do Senhor, a não ser a presença de Deus habitando nele, porque é com a presença de Deus em mim, em você, que nós vamos cumprir aquela promessa feita em Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quer abençoar alguém? Sê tu uma bênção. Quer ser um jovem segundo o coração de Deus? Sê tu uma bênção com uma vestimenta mais alva que a neve, pura,
santa. E eu te convido, nesse momento, orar conosco, cantando esse hino, e voltar o seu coração novamente ao Senhor e dizer: Senhor, quero agora ser esse jovem segundo o coração do Senhor, quero me unir a essa juventude, ainda que eu tenha 150 anos de idade, mas eu quero ser um jovem segundo o coração do Senhor. Santifica-nos, Deus. Santifica-nos para ti mesmo, Senhor. Ficamos mortos quando estamos nos nossos delitos e pecados. Mas quando estamos em Cristo, nova criatura somos. E como santo é o Senhor, que nós possamos buscar ser alvos mais que a neve, limpos, puros, para sermos servos segundo o coração de Deus. Além de jovem, em todo tempo, José foi servo. Que possamos ser servos segundo o coração de Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, mais uma vez, porque o Senhor tem falado o meu coração, porque o Senhor me ensinou muito no dia de hoje, Pai. Muito obrigado porque o Senhor teve esse carinho tão grande comigo, Pai. Olha, Senhor, muito obrigado porque aqui também a tua igreja pôde ouvir aquilo que o Senhor me ensinou. Olha, Senhor, que possamos sermos verdadeiramente servos do Senhor. Possamos ser jovens segundo o teu coração. Que possamos também, Senhor, sermos mordomos verdadeiros das bênçãos que o Senhor nos confiou, a abençoar vidas, e que possamos ser luz nessa comunidade. E que os jovens, aqui nesta igreja, aqui nesta localidade, possam resplandecer cada dia mais a tua luz. Nos abençoe e nos despede em paz, debaixo da tua proteção santa, no nome de Jesus. Amém.